Olá, muito boa noite. Esse é um prazer estar por aqui. É um prazer fazer parte deste coletivo científico. É, na verdade, um prazer contribuir com o que sabemos para o desenvolvimento da própria literatura. Agradeço imenso o convite que me foi feito pelo Círculo de Estudos Literários e Linguísticos Literagres, a fim de discutirmos exatamente sobre a problemática da revisão linguística no contexto literário. Começaria por parabentear o trabalho árduo e grandioso que o Círculo de Estudos Literários e Linguísticos tem vindo, na verdade, a fazer, tem desempenhado grande trabalho para o desenvolvimento da própria literatura, tem vindo a alavancar forças extraordinárias na perspectiva literária. Portanto, quero aqui passar a minha felicitação, manifestar também a minha alegria, não só por fazer parte deste momento de discussão sobre a problemática da revisão linguística no contexto literário, mas também pelo trabalho espetacular, pelo trabalho árduo, como já o disse, que a Literagris tem vindo, na verdade, a desempenhar. Literagris está de parabéns. É mesmo isto que Angola estava à espera, digamos assim. Veio exatamente revolucionar o fazer literatura, tanto na perspectiva científica quanto na perspectiva artística. Ora bem, olhando exatamente para a temática problemática da revisão linguística no contexto literário, Celso Praia começa por dizer que falar da problemática é exatamente uma situação problemática. Falar da problemática da revisão linguística no contexto literário já é problemático mesmo. Quer dizer, o tema é a problemática, mas este tema também é problemático. Estamos a falar sobre esta matéria, estamos a dizer que isto é extremamente problemático porque estamos a olhar para duas perspectivas, não é a perspectiva da linguística e a perspectiva exatamente da literatura. Então é necessário que, se entendermos a própria linguística, perceberemos que na linguística não há erro, embora a correção linguística que se evoca aqui é a perspectiva da correção gramatical, é mais a correção da norma. E vamos entender aqui a correção linguística nesta linha da correção dos desvios à norma, porque não devemos, como alguns autores têm vindo a pregar que na linguística não há erro. Não há erro na linguística, não há erro na literatura. Por que Celso Praia diz não haver erro na literatura? E todo mundo sabe, penso que os nossos ouvintes também sabem. Estamos a falar não há erro na literatura por causa exatamente da própria licença literária, da própria licença poética. E isto é encontrado exatamente no dicionário de termos literários. Carlos Ceia fala sobre esta matéria e outros autores abordam exatamente a licença poética e que dá exatamente esta liberdade de errar, esta liberdade de se desviar à norma. Portanto, o desvio à norma gramatical, digamos assim, é norma da literatura. A literatura tem esta perspectiva de se desviar à norma. Então, aquela literatura que já se desviou à norma e para lá buscar novamente o erro, quando este erro é que é uma das marcas da própria literatura, é arriscado. Então, mas o revisor está ali e nós poderemos falar sobre esta matéria. Mas é necessário perceber que o desvio à norma, na perspectiva gramática, na perspectiva literária, é marca do próprio texto literário. É normal que haja exatamente desvio à norma gramatical, porque a licença poética dá esta liberdade. Mas quem se vai desviar da norma, aquele que tiver licença poética, deve, na verdade, conhecer a norma. É por este motivo que Celso Praia diz aqui que fazer uma correção linguística, ok?
ok? Fazer uma correção linguística numa obra literária é, é uma falta, é falta de respeito à literatura. É falta de respeito à literatura. Até nós escritores, teríamos um pouco de vergonha, digamos assim, ao pedir que se faça a correção linguística na nossa obra, porque aquele desvio é propositado, devia ser propositado, aquele desvio já é exatamente normal, é normal na própria literatura. Então vamos chamar o revisor para quê? O que é que tem vindo a acontecer? Vamos chamar o revisor para quê se o desvio à norma é natural à própria literatura? Lamentavelmente, temos escritores hoje que não cumprem aquilo que, se olharmos para o prefácio de Celso Cunha e Lindley Sintra, aborda. Okay? Vou ler aqui alguma coisa rapidinha que está no prefácio da obra de Celso Cunha e Lindley Sintra. Trata-se de uma tentativa de descrição do português na sua forma culta, isto é, da língua como a têm utilizado os escritores portugueses, brasileiros e africanos, do romantismo para cá, dando naturalmente uma situação privilegiada aos autores dos nossos dias. Prestemos atenção a este dado. Uma tentativa de descrição do português na sua forma culta, isto é, da língua como a têm utilizado exatamente os escritores portugueses, brasileiros e africanos. Estamos então a dizer que, nesta perspectiva, na obra de Celso Cunha Lima de Sintra, que o, o escritor enriquece a língua. O escritor era exatamente aquele que escrevia bem. Neste escrever bem na perspectiva de que o seu desvio à norma, enriquece a língua. O seu desvio à norma gramatical faz que a língua se desenvolva. E os gramáticos vão depois pegar esta norma, este desvio e dizer que está bem. Era erro, era um desvio à norma, mas o linguista, o escritor começou a utilizar isto e depois se transforma exatamente para a norma gramatical. Portanto, estamos a dizer isso para que a gente perceba que o desvio à norma gramatical para um escritor é normal, é extremamente normal, é parte da sua essência como escritor. Mas é necessário que se conheçam exatamente as normas. O que é isto? Nós escritores, não podemos nos desviar da norma sem que conheçamos a própria norma. Então, não devemos nos desviar da norma gramatical para que a gente faça a nossa obra literária sem que a gente conheça a própria norma gramatical. E é isto que tem vindo a acontecer, o que lamentavelmente tem vindo a acontecer nos últimos dias, não com todos os escritores, obviamente, é o desconhecimento da norma gramatical e começam exatamente a fazer obras literárias. Porque o escritor, o literatus, era exatamente, se olharmos para a história da evolução semântica do lexema literatura, vamos perceber exatamente que o literatus era aquele que tinha o domínio de vários saberes. O domínio da gramática, de especial a gramática latina e grega. Ora bem, se o literato tinha o domínio da gramática e da própria literatura, e muito mais, então subentende-se que conhecia a gramática, e é natural, é óbvio isto, nem se subentende, conhecia a gramática e dali tinha motivos normais e naturais para que se desviasse da norma para criar a sua expressividade, o seu valor estilístico. Então é necessário que se olhe para esta perspectiva. Por isso eu estava a dizer que fazer correção linguística numa obra literária
é um abuso à própria literatura, porque a literatura não precisa da revisão linguística. Mas os que têm vindo a escrever hoje desconhecem alguma norma gramatical e se desviam. Ora bem, mas por que vai ser chamado o linguista ou professor de língua portuguesa para o nosso contexto? Em outras línguas deviam ser também professores de outras línguas para isto. Para que se o próprio escritor que se desviou da norma não tiver um desvio sequencial. Estamos a dizer que o próprio desvio à norma também deve ter alguma sequência, deve ter alguma coerência de desvio. Tu não podes apenas te desviar, deves te desviar com lógica, te desviar de forma sequencial. Okay? Se na primeira estrofe, imaginemos, eu me desviei pela próclise, na segunda estrofe, há ali exatamente mesmos elementos que trariam uma próclise, mas eu não me desvio. Então, e depois no terceiro elemento, não me desvio, no quarto não me desvio, mas na primeira estrofe eu me desviei. O revisor deve então chamar o escritor para que haja uma percepção disto. Aquela perspectiva proclítica que está ali é para criar mesmo estilo, é mesmo um valor expressivo, é natural, ou houve um engano, porque se fosse para criar um estilo, para criar uma expressividade, este desvio é natural, mas tu te desvias no princípio, não te desvias no parágrafo, na segunda estrofe, nem na terceira. Portanto, é ali onde o revisor deve chamar. Se olharmos para a própria personagem, uma personagem que se identifica como professor, como está na obra Mayombe, e nós referimos isto, teoria, que é o professor e é narrador, num sítio, num momento, apresenta bem o seu discurso com desvio, e na outra perspectiva não apresenta desvio. Então estamos a dizer que o desvio gramatical deve ser também coerente, para que o revisor venha a perceber que foi se desviando de forma propositada. Se nós nos desviamos num sítio, não nos desviamos num outro, nos desviamos no sítio. Coloquei uma vírgula a separar o vocativo durante 4 vezes ou 5, e depois na sexta vez ou na sétima vez já a vírgula não está a separar o vocativo, temos de perceber se este desvio é mesmo propositado ou não, porque não há uma coerência, não há uma sequência de desvios. É isto que Celso Praia está aqui a dizer. E depois, outro dado também para o contexto angolano, nós estamos a escrever, os escritores atuais andam a escrever em língua portuguesa. É natural, é extremamente natural. Mas que língua portuguesa é que se tem, que língua portuguesa é que se usa nesta escrita? É a língua portuguesa de Portugal, aquele que nós consideramos exatamente o português padrão? Ponto 1. É o português angolanizado ou é o português de Angola? Então, Celso Praia diferencia nestas 3 perspectivas. O português de Portugal, vamos a dizer, aquele que obedece à norma, à perspectiva padronizada. Português angolanizado, estamos a dizer que é aquele português que veio de Portugal, mas quando chegou a Angola sofreu alguma alteração em atenção ao contexto angolano. Então, este português que sofre alguma alteração, Celso Praia chama de português angolanizado. Mas depois temos outro português que Celso Praia chama mesmo de português de Angola, que é o
português que surgiu mesmo cá em Angola, português que nasceu cá em Angola. Então, o escritor, ao obedecer exatamente a perspectiva, ao escrever e no seu texto, nós encontrarmos português de Portugal, português angolanizado, português de Angola, o revisor deve, na verdade, procurar dialogar com o autor para perceber se estes desvios, esta perspectiva é exatamente propositada ou não. Ao contrário, deve ser chamado. Ok? Mas é necessário que percebamos que os desvios às normas gramaticais e outros desvios às outras normas para a literatura são extremamente normais. A literatura vive disto, é literatura por causa mesmo destes desvios. Se não existirem estes desvios, não serão literatura. E o revisor não deve ser apenas, já por causa desta matéria, o revisor não deve ser apenas alguém que tenha o domínio da língua portuguesa só. O revisor deve ter domínio também da literatura. Ok? É fundamental para que perceba o desvio do escritor. Porque se o revisor não tiver domínio da literatura, não vai perceber o desvio do escritor e vai mexer em tudo. Vai fazer da obra do escritor um lixo e vai começar a dizer: falhou ali, falta uma vírgula, ou devia ser Mesóclides, devia ser Próclise, devia ser Ênclise. A inversão, a ordem está inversa, não está direta, vai mexendo, vai alterando tudo para transformar aquilo numa obra extremamente, não diria coerente, mas uma obra impecável na perspectiva da norma gramatical. E ao fazer isso, acabará estragando a essência do poeta, do escritor, da obra, e mata exatamente o fundo que se desejava passar, mata a própria liberdade artística. Então, era isto que queríamos aqui apresentar. E é necessário também que se escreva com alguma propriedade, para evitar desordem, mas que a escrita com alguma propriedade é a propriedade literária. Escrever obedecendo exatamente aquilo que a própria literatura vai nos mandando. O que é que a literatura nos manda? Que nos desviemos, mas este desvio tem de ser exatamente um desvio com alguma coerência. Não é mal se desviar, mas que os nossos desvios tenham alguma particularidade, que os nossos desvios sejam exatamente, digamos assim, como já o disse, que sejam desvios reconhecidos e nós percebamos que ele desviou por causa disto e daquilo. Então, o trabalho do revisor vale a pena, mas fruto exatamente do próprio de alguns que escrevem e não sabem taxativamente, não sabem que se estão a desviar, porque temos estes escritores, não sabem que se estão a desviar, não sabendo que se estão a desviar, então teremos incoerências no próprio desvio. Então era necessário que chamássemos a atenção a este dado. E também queríamos aqui olhar para as próprias editoras. Algumas editoras não têm revisores. E não tendo revisores, ou se tem, o revisor não conhece taxativamente a coisa, então vai mexendo. Então, editoras, tenhamos algum cuidado também ao mexer a obra literária. Revisar uma obra literária não é igual a revisar uma obra não literária. Tenhamos muito, muito, muito cuidado. Então, já para terminar esta minha fala, como se diz na linguagem brasileira, esta minha comunicação no português de Portugal, quero apresentar, assim, de forma rápida, que aconselharia a comprar este livro. É extremamente fundamental. É um livro que vai ajudar os revisores que tenham conhecimento eh, só da língua portuguesa e não da literatura. É fundamental. E também este livro também é fundamental que se compre
para o revisor que só tem domínio da língua portuguesa, da gramática e não tem o domínio da literatura. É fundamental. Ora bem, então foi um prazer. Agradeço imenso pelo convite, reitero, e estaremos prontos para próximas discussões que se vão ainda estender. Maravilha, saúde, paz e alegria, estamos aqui sempre.